Drake, trazendo pra vocês mais um review de The Last of Us. Dessa vez do quarto episódio da série, né? Vale lembrar que a série não é recomendada para menores de 16 anos, portanto, se você não condiz com a faixa etária, eu recomendo que não assista. Ou então com a permissão de um responsável, entendeu? Mas enfim, o quarto episódio se chama Por Favor, Segure Minha Mão. E se inicia com a Ellie, né, num banheiro. Ela tá brincando com a pistola dela e tal. E nos é revelado que ela e o Joel estão num posto de gasolina. Após terem deixado Lincoln, né, com o carro do Bill e do Frank. E aí, né, pra passar o tempo, a Ellie acaba pegando um livro de piadas que ela tinha na mochila. E fica contando alguns pro Joel, né. Ele fica meio de saco cheio e manda ela esperar no carro. E aí ele tá meio que pegando a gasolina de outros carros pra colocar na deles, porque já faz tempo, aí tá praticamente água, né? Ele tá fazendo um processo lá pra pegar a gasolina. Mas enfim, ambos entram no carro, aí ele tá fuçando nas coisas e acaba encontrando uma fita, né, do cantor Henry Williams. E ela bota pra tocar, né, e a música que toca é Alone and Forsaken. Ela continua fuçando no carro e acaba achando uma revista meio indecente do Bill, se é que vocês me entendem, né? E aí, né, ela pergunta pro Joe o que é isso, tipo, ele se livra disso, pelo amor de Deus. E ela fica olhando, né, e tal, essa revista para maiores. E ela pergunta pro Joe por que as páginas grudam. Ele fica sem resposta, né? Mas ela diz que tá zoando dele e joga a revista pela janela. E aí nós vemos, né, o Joe e a Ellie passando por algumas paisagens, cidades abandonadas e tal, pontes destruídas, ao som de Alone and Forsaken. Até que o Joe decide, né, que tá na hora de parar por hoje, tá quase anoitecendo, e eles vão, né, dirigindo até dentro de uma floresta. Lá eles jantam, né, e aí ela ia considerar, né, fazer uma fogueira, mas o Joe, ele meio que fica assim, né? E ela, na época, os infectados veriam fumaça. Ele, não, eles são muito burros e aqui é muito isolado para ter infectados. Ela, então pessoas, né? Eles acabam pegando os sacos de dormir, né? Um tá cheirosinho, provavelmente é do Frank, e o outro que o Joe tá dormindo, provavelmente é o do Bill, né? A Ellie vai contar uma piada, mas o Joe manda ela ir dormir. E tipo, ela vai contar uma piada sobre espantalho e ele responde ela, então você leu o livro? Ele, não. E aí, né, os dois acabam indo dormir, só que o Joe fica acordado, né? Tipo, ele diz pra ele que ninguém ia achá-los ali. E ele fica meio com uma arma, né, de escolta, só pra garantir que ninguém vai aparecer. No dia seguinte, a Ellie acorda escutando um barulho, o Joe tá fazendo café, ela sente o cheiro e diz que é horrível. Ele, você não gosta de café não? Mas os dois já estão com o pé na estrada de novo. E ele pede pra ela ficar de olho no mapa, né? Ela começa a fazer várias perguntas sobre o Tommy e tal, sobre o irmão do Joe, né? Qual é o nome dele, ele fala Tommy. E pergunta por que eles não estão no mesmo lugar, né? Porque o Tommy tá em Wyoming. E aí o Joe falou, né, que quando o Tommy fez 18 anos, ele entrou pro exército, porque ele sempre quis ser um herói, mas logo foi mandado pra guerra. E aí, tipo, uns 10 anos depois, por aí, uma década depois, por aí, estourou, né, a pandemia lá do Cordyceps. E ele o convenceu, né, a irem pra Boston, pra zona de quarentena lá e tal. Eles meio que encontraram um grupo, foram juntos, o Tess estava lá, entre outras pessoas, né. E aí quando eles chegaram, até que foi um plano bom. Só que aí, né, logo depois o Tommy acabou conhecendo a Marlene. E ele entrou pros vagalumes, né. E tipo, com aquele mesmo delírio de querer ser um herói, essas coisas. E ele fala que isso era um sonho louco dos vagalumes. Ele só sabe que o Tommy deixou o grupo, né, dos vagalumes e agora tá vagando sozinho por aí e ele vai encontrá-lo.
A Ellie pergunta, né, se o Joe acha que realmente tem chance pra alguma coisa assim pro mundo, mas o Joe diz, não, você não conhece. Ela diz, mas a gente devia tentar, né? Ele, olha, você não conheceu, você não sabe como é o mundo. Nós continuamos pela família. Ela, então eu sou família. Ele, não, você é uma carga. Eu só tô fazendo isso porque eu prometi pra Tess. E ela era quase minha família, né? E aí, ela diz, mas tipo, e seu irmão e tal, você não acha que é meio perigoso? Aí, ó, eu não vou desistir dele. E ó, garoto, tu acordou cedo, talvez você queira dormir um pouco nela. Eu não vou dormir, mas aí ele acaba tirando um cochilo, né? E ela acorda quando eles estão numa estrada indo pra um túnel, só que tá bloqueado. E aí o Joe pede pra ela ficar no carro, né? Ele vai checar, o túnel tá meio que vazio, mas tipo, tá bloqueado a entrada do túnel. Ele volta pro carro e informa que eles estão em Kansas City, né? Eu acabei confundindo algumas informações do terceiro com o quarto episódio de segmento do jogo, mas tipo, o trecho do Bill no jogo é em Lincoln mesmo, e esse trecho agora, né, que o Joe e a Ellie estão, seria Pittsburgh, mas eles adaptaram pra Kansas City. E aí, né, o Joe e a Ellie estão olhando o mapa e ele diz que eles vão dar a volta, pegar a via, né, e voltar pra rodovia, beleza. Voltar pra estrada, né. Eles vão, só que eles acabam se deparando dentro da cidade. Eles não estão encontrando a rodovia, eles basicamente estão perdidos, né. E aí, eles acabam encontrando uma zona de quarentena, só que, tipo, cadê o pessoal da Fedra? Um cara na rua, né, chama a atenção deles, pedindo ajuda. Aí ele diz, a gente vai ajudar ele? Não, bota o cinto. Ele acelera, né, e é revelado que era uma armadilha. Tinha um outro cara em cima de um prédio que joga uma bigorna no retrovisor lá, na frente do carro mesmo. E aí tinha uma fileira de prego para furar pneu e eles acabam batendo, né, dentro de uma lavanderia. O Joe e a Ellie saem do carro ao som de tiros, né? Desses três caras, ou melhor, desses dois caras, perdão. E aí o Joe avista um buraco na parede. Ele pergunta se a Ellie consegue passar, ela diz que sim, e ele manda ela ir pro buraco, né? E ele promete que não vão acertá-la. A Ellie corre pro buraco, enquanto o Joe dá cobertura pra ela, ele começa a atirar nos caçadores, né? Consegue matar os dois. Só que ele é surpreendido por um terceiro caçador, né? Que o ataca e tá quase vencendo, né, a batalha. Só que aí a Ellie, ela sai do buraco com a pistola e atira na perna dele. E aí, né, esse caçador tá morto ferido. Se apresenta como o Brian, né? Diz que eles podem conversar, que eles podem trocar as coisas, que a mãe dele tá ali perto e tal, é só eles se levarem pra lá. O Joe pede a pistola da Ellie, né? Ele guarda, ele pega uma outra arma. O Brian até tenta trocar, né? Uma faca que ele tem. O Joe pega a faca, manda ele voltar pro buraco. E ele mata o Brian, né? Depois ele pede pra Ellie liberar a porta, né? Que tá bloqueada, porque ele não consegue passar pelo buraco. Ela faz isso e depois os dois bloqueiam novamente a porta. Eles precisam ter uma visão, né? De onde eles estão mais ou menos. E eles se esgueiram por trás de alguns carros e vem alguns caminhões passando, né? Inclusive os corpos do Brian e dos outros caçadores são encontrados. E aí corta pra dentro de um container lá na zona de quarentena, né? Onde nós conhecemos essa mulher chamada Kathleen. Ela tá interrogando um velho, né? Que é médico. Sobre o paradeiro de um cara chamado Henry. Porque, tipo, esse velho, né, esse médico, ele meio que delatou alguns vizinhos pra Fedra, mas, tipo, foi porque ele tava com a arma apontada na cabeça. E, tipo, ele não faria mal nenhum pra ela, né, porque ele ajudou a mãe dela no parto. Então, ele é médico dela, ele sabe essas coisas. Ela, você pode não ter dito nada, mas o Henry abriu o bico, né, e meu irmão já era. Então, cadê ele? O médico não fala nada, porque ele provavelmente não sabe, né? Ou ele tá escondendo a informação mesmo. Só que aí a Kathleen é chamada, né? E aí ela acaba vendo os corpos do Brian e dos outros. E aí nós conhecemos esse barbudo aqui de baixo, que é o Perry. E uma curiosidade, ele é interpretado pelo Jeffrey Pierce, o mesmo cara que fez o Tommy nos jogos. Mas, tipo, a Kathleen e o Perry são personagens novos, que não tem no jogo. E aí, né? O Perry informa e tal, que teve uma batida de carro e tal, teve troca de tiro. E o Brian e os outros acabaram morrendo. A Kathleen vai até o container, né, mata o médico. E, tipo, ela é a líder daqueles caçadores. Ela diz que isso é coisa do Henry e tal, que
e pede pra eles vasculharem a cidade pra acharem o responsável por isso. E aí, né, eles começam a entrar em um monte de carros, caminhões. Inclusive tem um caminhão, não é? Mó tunado que na frente tá escrito Corra. Esse caminhão também tá no jogo, mas enfim. E aí, né, o Joe e a Ellie se abrigaram numa loja, né, num salão. Ela pergunta, peraí, eles não são da Fedra e não são vagalumes, então quem eles são? E o Joe diz, pessoas. E aí, né, a Ellie acaba avistando um prédio bem alto e o Joe diz que eles vão pra lá, né, quando não tiver nenhum carro. Aí a Ellie diz, ainda bem que eu te ajudei lá, né? Ele, olha, você é uma criança, você não devia saber como... Ele não termina a frase, né? Ele, olha, eu sei como é a primeira vez que você machuca alguém. E tudo bem, eu entendo, foi culpa minha. Só que aí a Ellie disse que não foi a primeira vez dela. E aí, né, o Joe decide ensiná-la, né, a segurar a pistola. Porque ela segura de uma forma meio estranha e quem ensinou a atirar foi a Fedra, né? Ele ensina ela a segurar de uma forma que quando alguém tentar atirar a pistola vai ter mais dificuldade. E aí ele pede pra que ela guarde na mochila, né? Só que quando ele não tá olhando, ela coloca no bolso do casaco. E aí, né, ele diz, a gente consegue. Eles saem do salão, corta pra Kathleen de novo, né? Ela não teve sorte nenhuma quanto a achar o paradeiro deles, né? Do Henry. Mas o Perry diz que teve sorte. E a leva até um prédio, né? Eles sobem até um sótão, né? E lá meio que tem um abrigo com um monte de desenhos de criança, algumas latas vazias de comida. E aí a Kathleen fala, né, que eles estão sem comidas e que o Henry não vai deixar o Sam com fome. Ela dá algumas ordens, né, para que o Perry reforce a segurança do local e tal, pois eles estão perto. E aí ele quer mostrar mais uma coisa pra ela. Ele a leva até uma despensa, né, e dentro dela tem uma rachadura no chão e tem algo embaixo se mexendo. Ele pergunta quando vão contar, né, pros outros, mas ela diz, ainda não, a gente resolve uma coisa de cada vez. Por enquanto só isole o prédio, tá bom? E aí corta pro Joe e a Ellie, que já chegaram no outro prédio, né? O Joe ajuda ela a passar por uma janela para que ela libere a porta. E aí eles vão subir, né? Aí ele diz, peraí, a gente vai subir os 42 andares dele. Não. A gente... Primeiro, não são 42 andares, são 45. E a gente vai subir até onde eu aguentar. Amanhã nós damos uma olhada na cidade e procuramos uma saída pra gente. Enquanto eles estão subindo, né, ele se questiona como ele sabia que era uma armadilha, né? E ele diz que já esteve dos dois lados. Ele, até o grupo deles e até o Tommy. Eles faziam o que era preciso para sobreviver, né? Aí ele pergunta se o Joe já matou alguma pessoa inocente. Ele não responde. Eles continuam subindo, eles param no andar 33. O Joe tá bem cansado, né? E aí ele diz, qual é, preguiçoso? Preguiçoso? Eu tenho 56 anos, sua pirralha. E aí eles acabam achando um escritório, né? O Joe quebra o vidro. E eles usam meio que umas almofadas pra servir como sacos de dormir, né? E aí ele tá despejando o vidro no chão. Aí ele pergunta por que ele tá fazendo isso. Ele não escuta, ela pergunta outra vez. Ele, é porque eu não quero ser surpreendido enquanto eu durmo. E aí, né, os dois se deitam e tal. E ele pergunta, né, pra ele como assim não foi a primeira vez que ela feriu alguém, mas ela diz que não quer falar disso. E ele, tá bom, não precisa, mas não é justo pra alguém da sua idade. E aí ela pergunta, né, se fica mais fácil quando a pessoa é mais velha, só que ele responde que não. E ela diz, eu só perguntei sobre o vidro, né, se você ia ouvir, porque você não escuta bem do lado direito. Isso é por causa do tiro que tu tomou de raspão. Isso foi uma conversa que eles tiveram lá no começo do episódio 3. E aí o Joe, não, eu acho que é por causa dos tiros que eu dei. Então se você quiser continuar ouvindo, fica com a tua faca, tá bom? E aí ele conta mais uma piada. Só que aí, né, o Joe diz que é uma piada ridícula, só que ela escuta ele rindo. E aí os dois continuam rindo e tal da piada até que dormem, né? O Joe acorda com ele, chamando ele. E ela tá em pé, né, com as mãos pro alto, porque ela foi surpreendida por esse cara. E tem um garotinho, que é esse aqui, apontando uma arma pro Joe. Ele manda o garoto faz assim, pro Joe ficar calado. E assim acaba o episódio. E a música que toca nos créditos, na verdade, é um easter egg. Porque a música que toca é True Faith, né, da Lord Kastner.
E é um easter egg porque é a mesma música que toca em um dos trailers de The Last of Us Parte 2. Mas enfim, gente, essa foi a review, né? Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum de novo. Esse episódio foi mais curto, foi mais corrido, mas eu gostei que serviu para explorar mais a relação do Joe e da Ellie. Já deu uma introdução pro Henry e pro Sam, que a gente vai ver melhor no próximo episódio, que são esses dois. E introduziu 2 novos personagens que vão servir melhor pro passado do Henry e do Sam. Isso vai ser interessante de ver. Fora que a gente teve mais detalhes sobre o passado do Joe e do Tommy. Então eu gostei. Lembrando que o próximo episódio não vai sair num domingo, vai sair numa sexta-feira por causa do Super Bowl. Mas é isso, o vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam, ativem o sino. Volto a ressaltar, essa série não é recomendada para menores de 16 anos, então não assistam se não for para sua idade, ou assistam, mas com a permissão de um responsável e acompanhamento, obviamente. Fique com Deus, coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima, e quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.